semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. É um prazer imenso estar com vocês, eu sou o Dedé. E aqui hoje vamos ter um convidado super especial, tá certo? Mas antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser super bacana, venho aqui apresentar o nosso patrocinador, que é o Lúpulo Cervejas Artesanais, que está no Lago de quarta a domingo, a partir das 17. E convido você também a se inscrever, a participar do Tribos Podcast, curtir nossos conteúdos e também compartilhar com seus amigos, tá certo? E para você que é empresário, para você que é comerciante, tá a fim de patrocinar o Tribos Podcast, o nosso contato está nas nossas redes sociais, no Instagram, e também tem o nosso e-mail também lá no canal do YouTube. E a nossa pretensão é que esse ano a gente consiga chegar aos 50 mil inscritos. E a gente conta com você. E sem mais delongas, hoje a nossa convidada aqui é Miriam Costa. Ela que é formada em administração de empresas e também já tem 3 pós-graduação, né? E 10 anos de experiência no mercado de trabalho. Miriam, é um prazer imenso receber você aqui. Há quanto tempo, hein? Dedé, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Mais ou menos uns 20 anos que a gente não se vê, Dedé? 20 anos, né? 20 anos. É muito tempo, hein, gente? É um tempo bastante longo mesmo. A gente se conheceu na rádio naquela época, não foi? Isso, a gente se conheceu na rádio, foi mais ou menos em 2002. Em 2002, entre 2003, né? Eu tinha uns 17 anos, acho que você também, uns 17, 18 isso, anos. mais ou menos essa idade aí. A gente começou no rádio, na época não existia a rádio aqui em Parauapebas que a gente chama da rádio legalizada, né? Isso, Na as época, alternativas. as alternativas, exato. E na época eu me lembro que eu fiz um concurso, uma seletiva que estava acontecendo para escolher um locutor de rádio. E eu fiz essa seleção com 17 anos e passei. E depois disso comecei a fazer um programa que chamava Hot Music. Aos sábados. Aos sábados e depois aos domingos. Era um programa que tocava de tudo, toda a música popular do Brasil, tocava o sertanejo, tocava o rock, o pop. E foi uma experiência muito bacana, porque você imagina, uma menina com 17 anos, de repente, faz um concurso. E passa e tá lá, trabalhando numa rádio, falando para muitas pessoas. Tinha uma audiência aí imensa na cidade, na região, na época. Exato. E assim, Dedé, esse foi foi o primeiro trabalho. Foi o ponto inicial. O ponto inicial. E eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de comunicação. E naquela época a rádio, ela já abriu portas para mim, né? A minha família já tinha um tempo que tinha chegado aqui em Parauapebas. A gente chegou por volta ali do ano de 1992, lá atrás mesmo. E com 17 anos eu já comecei aí no mercado de trabalho como locutora de rádio de uma das rádios aqui de Parauapebas. E foi muito, muito legal. Aí você ficou um tempo aqui, aí você saiu daqui, né? Você foi para outra região, outro estado. E conta aí, hoje, o que a Miriam Costa faz hoje? Então, Dedé, vou contar um pouquinho da história lá do princípio mesmo, de quando nós chegamos aqui em Parauapebas. Em mais ou menos 1992, né? O meu pai, a gente morava no Tocantins. Ele tinha uma pequena terra lá, uma pequena propriedade, e ele vendeu para poder vir com a família tentar a vida, né? Aqui em Parauapebas. Meu pai com a minha mãe e mais 4 filhos. Nós viemos nesse período, chegamos aqui em Parauapebas, era uma cidade completamente diferente do que é hoje. Parauapebas hoje tem um movimento gigantesco, né? Um crescimento, uma população, uma industrialização completamente diferente. E lá naquela época, para você ter ideia, os meus irmãos trabalhavam junto com o meu pai como carroceiros. Era muito comum
aqui na cidade. Hoje a gente não vê. Eu acho que foi uma profissão que está extinta aqui na cidade. Pois é, hoje você não vê mais, né? E naquela época eles sustentaram a gente por muito tempo trabalhando como carroceiro. Eu e a minha irmã estudava enquanto os irmãos trabalhavam, meu pai também. Meu pai sempre teve propriedade e segue assim até hoje. Então, a gente chegou naquela época, ficamos ali no bairro da Paz, né? A gente morou por um bom tempo ali no bairro da Paz, hoje não moramos mais. E hoje a minha família, boa parte, mora aqui em Parauapebas, mas eu estou em Anápolis, Goiás, né? E em Anápolis eu fui por volta de 2017, queria estudar, queria fazer alguma coisa diferente. Adolescente, né? Já tinha passado um pouco ali da adolescência, mas com aquela vontade de conhecer uma nova cidade, um novo estado. E eu me lembro que foi o primeiro da época, ou foi o segundo, o ProUni, que era um programa de bolsas, que você conseguia sair e estudar em qualquer lugar do Brasil. E aí eu tive essa vontade de ir morar fora, de estudar no outro local. Fiz o processo para o ProUni. Na época eu ganhei uma bolsa, mas não consegui ir. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, né? Que eu precisava sair, que eu precisava ir novamente. E aí eu comecei um planejamento. Na época eu estava trabalhando aqui em Parauapebas e me organizei financeiramente. Olhei tudo como que funcionava. Eu já tinha uma amiga que tinha ido para lá na época, que já estava estudando, já fazia faculdade, já conhecia a cidade, já tinha se estruturado lá. E fui morar com essa amiga, que também hoje ainda reside lá em Anápolis. Na época, saí aqui de Parauapebas, cheguei em Anápolis literalmente com uma mala. Sozinha, tinha essa amiga que foi a pessoa que deu um apoio e estou até o momento, né? Na época, a Glécia também, eu morei com a Gerlândia e com a Glécia também, foi para poder estudar. A gente dividia uma kitnet pequenininha, às 3. Ali era um cômodo. Coração de mãe, né? Coração de mãe, exatamente. Foi uma, depois foi a outra, depois foi a outra. E nós estudamos, todos nós fizemos faculdade, né? Fez faculdade, fez pós-graduação. E cada uma foi seguindo o seu caminho. Mas, assim, Parauapebas, para mim, tá no meu coração e tem um lugar reservado. Foi aqui que eu comecei, de fato, a minha vida, quando você começa a enxergar as coisas. A rádio foi um pontapé ali para a minha carreira, para a comunicação e tudo mais. Logo depois também, aqui em Parauapebas, eu tive o meu segundo e um primeiro emprego, que foi também uma seletiva que aconteceu no BASA. Não sei se você se recorda, que tinha um processo... Isso, existia um processo seletivo e eles selecionavam alguns candidatos, alguns alunos para poder fazer o estágio. Na época não chamava, hoje chama menor aprendiz. Menor aprendiz, isso. Isso, na época era o estágio. E eu fiz essa seletiva, eu lembro que na época teve mais de 100 candidatos e era para escolher mais ou menos uns 8, 9, acho que não chegou a 10. E eu passei nessa seletiva e trabalhei no BASA, aqui de Parauapebas, no Rio Verde, por 2 anos. Trabalhei 1 ano e meio aqui e depois 6 meses em Carajás. E, assim, foi uma experiência maravilhosa que me ensinou também muito, de boa parte do que eu sei hoje, do que eu sou hoje. Eu falo que as primeiras experiências que a gente tem na vida, elas já estão, de alguma forma, já são um farolzinho ali te mostrando o que provavelmente você vai fazer para o resto da vida, né? Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de falar com pessoas. E esses 2 trabalhos, eles me guiaram muito nisso. Eles me ensinaram muito a lidar com pessoas, no atendimento, né? A venda, inclusive, que é algo que a gente realiza muito hoje. Tudo que você vai fazer hoje, ele está ligado à venda, né? Seja você está vendendo a sua própria imagem ou você está vendendo um produto. E é isso, assim, contando resumidamente, hoje estou em Anápolis, trabalho com educação. Há mais ou menos 10 anos, eu entrei para o mercado de educação, trabalhava em Anápolis em indústria farmacêutica,
e entrei para o mercado de educação. Foi um mercado que me acolheu, que eu gosto bastante. Trabalhei em alguns grandes players do ramo de educação, algumas empresas, mais especificamente com educação à distância, que existe a educação presencial e existe a educação à distância. Então, assim, esses mais de 10 anos que eu atuei, boa parte, a maior parte dele foi com educação à distância. Em 2017 teve um boom, né? Tanto que hoje você vê que existem polos de educação no Brasil inteiro, de diversos players de mercado. E lá, antes um pouquinho desse boom da educação à distância, eu já estava trabalhando com educação. Já com essa distância, né? Isso, já com a educação à distância. E nisso eu trabalhei para algumas marcas, pude conhecer alguns locais diferentes. Trabalhei um período em Brasília, em uma grande instituição. Comecei na educação em Anápolis, né? Trabalhei para um grande player de mercado, pude aprender muito nessa área acadêmica e na área comercial também. E depois trabalhei em Brasília, um período lá, em uma empresa, um grande player também de mercado. Depois trabalhei viajando, conhecendo um pouco algumas regiões do Brasil. Nesse trabalho também, fazendo esse projeto de educação à distância crescer e muito focada também na educação e focada na venda, né? E hoje continuo trabalhando com educação, mas de uma forma diferente. Hoje eu faço mentoria para algumas empresas, né? Que é ajudar essa empresa, seja no processo da venda dela, seja no processo de marketing. E no último trabalho em que eu tive, que foi na cidade de Anápolis também, uma grande empresa de educação na área comercial, eu comecei a receber algumas demandas. Por já estar na educação há bastante tempo, comecei a receber algumas demandas de trabalhos, como treinamentos corporativos, algumas mentorias. E isso me despertou e fez com que eu voltasse os meus olhos. Às vezes você está focado em uma coisa e Deus está colocando aquilo que realmente você deve fazer. Isso. Né? E aí, com essas demandas chegando, esses trabalhos voltados aí para o mundo corporativo, essas mentorias, a gente resolveu dar um foco nisso. E hoje eu estou trabalhando com essas mentorias, com esses treinamentos na área comercial, na área de marketing, e é um trabalho que eu consigo realizar para o Brasil inteiro. A internet, ela é muito forte, né? A internet hoje, a maior via, a maior rua que nós temos hoje no mundo, ela é a internet. A gente viu o poder da internet em 2019, né? Quando teve o boom, o ápice da Covid-19, a gente viu que teve muita empresa, muita gente que investiu nessa parte do treinamento online. Isso. As próprias universidades mesmo focou mais nisso, entendeu? O podcast, né? Ele teve, digamos, o flow, né? Ele foi fundado em 2018 a 2019, mas em 2019 a 2020 que foi o ápice, o boom mesmo da internet. É verdade. Então, assim, hoje a internet ela é a maior avenida do mundo. Se você não estiver na internet, você não está em lugar nenhum. E por isso, por ter essa flexibilidade, por ver essa demanda de mercado de trabalho, com esses trabalhos de treinamento e mentoria voltado para o mercado corporativo. E é muito bom, é algo que ainda envolve a educação, né? Porque são treinamentos. E eu peguei ali boa parte de tudo que eu aprendi nesses mais de 10 anos, especificamente com educação. Claro que as outras empresas também, elas me deram todo um suporte, todo um aprendizado, né? Quando você vai fazer uma mentoria, um trabalho, para ajudar um empreendedor que está com uma dificuldade em um determinado departamento, que quer realizar uma melhoria, você precisa conhecer para você conseguir ajudar de fato, né? Então, assim, você pega tudo que você construiu ali de conhecimento, tudo que você aprendeu para você conseguir ajudar outras pessoas.
É só para dar aqui uma luz aqui para nossa audiência. Então, no caso, você auxilia, digamos, os empresários a aumentar o índice de vendas, é isso no caso? Exato. E aí envolve a mentoria e o treinamento corporativo também. Às vezes a empresa está precisando de um treinamento voltado para atendimento, um treinamento voltado para vendas e é esse trabalho, mais a mentoria. Às vezes a própria empresa ou o empreendedor, ele quer desenvolver um trabalho, mas ele não sabe por onde começar. E aí entra esse trabalho que a gente está ajudando esses empreendedores. Pode ser presencial, pode ser à distância. Exato, pode ser presencial, pode ser à distância. Hoje a gente trabalha de uma forma mais online. Como a internet, ela nos dá essa possibilidade. Né? Exatamente, ela expandiu e ela nos traz possibilidades que a gente não tinha antes, né? Antes, para você trabalhar para uma empresa, você precisava estar lá. Você precisava estar presente. Hoje você consegue realizar um trabalho para o Brasil, para o mundo, de forma online, por meio da internet, com qualidade, da mesma forma. Então, isso é muito legal. Tem ferramentas aí que, com certeza, ela ajuda muito a pessoa que quando está fornecendo seus treinamentos, né? Emi, outra coisa aqui que eu vi nas suas redes sociais aqui, que você fala muito em relação ao storytelling, né? Que é a questão das pessoas começar a contar uma história do negócio, se espelhando em filmes, em séries, em realities, né? Conta pra gente um pouco como funciona isso. Então, o storytelling, ele tem um poder gigante, né? Uhum. Você conseguir contar algo, envolver, criar conexão com as pessoas para que ela queira realmente saber a sua história, seja a história de um serviço, seja a história de de E hoje a gente coloca nas redes conteúdos voltados para isso. Por exemplo, um que as pessoas gostaram bastante foi sobre o seriado que é o Largados e Pelados, né? A gente tem um vídeo lá que é trazendo para a realidade da venda, trazendo para a realidade do mundo corporativo, trazendo para a realidade das pessoas que estão em empresas, aquilo que a gente consegue ver com uma série, por exemplo, aprender e levar para a nossa vida, né? Aprender, claro, coisas boas, coisas positivas, aquilo que a gente consegue melhorar ainda mais o trabalho que você já realiza e tirar lições valiosas, coisas que você vai conseguir fazer para você estar à frente da atividade que você realiza. A gente percebe lá no Largados e Pelados a questão que uns tentam ser individualistas, mas na realidade é a equipe, né? É uma engrenagem. Cada peça tem seu fundamento, cada peça tem sua, como é que eu posso falar? Tem sua função lá. Ele mostra muito a divisão das atividades, né? A divisão do trabalho. Todo local onde nós estamos, numa empresa, cada um tem a sua função. E ela é muito importante. Ninguém pode deixar de fazer a sua função para que as coisas de fato aconteçam. Lá a gente fala muito sobre você conseguir controlar as suas emoções, né? Para você conseguir chegar em lugares mais longe. Se você perde o equilíbrio, você não consegue completar os 14, você não consegue completar os 21, você não consegue completar os 30, 40, 60 dias. E assim segue na nossa vida, né? Segue na vida do trabalhador, segue na vida do empreendedor, é um desafio a todo momento. E aí a gente precisa conseguir contornar as situações de trabalho em equipe, né? De cada um fazer as suas atividades, de controlar as suas emoções, para você realmente chegar em grandes resultados. Dá com as dificuldades que tem no dia a dia lá também, né? Que são muitas. Exato, as dificuldades, os desafios, né? Se a gente não conseguir controlar, se a gente não conseguir colocar ali o que pesa mais, para que você dê mais importância. O desafio, você precisa conseguir chegar no equilíbrio. Se toda situação que chegar, que for difícil para você e você perder a cabeça, né, e não conseguir dar uma solução para esse problema, para essa situação, aí realmente a gente fica... A gente vê isso, a gente vê um líder de equipe, um gerente de equipe, né, se ele não conseguir lidar com as situações, com os atritos do dia a dia na empresa, isso com certeza vai dar ruim, vai dar bad.
É verdade, Dedé. É bem isso mesmo. E conta pra gente também em relação lá ao Game of Thrones, lá, que você deu lá umas dicas mais ou menos. Conta pra gente como é que funciona lá também. Então, um dos pontos muito importantes lá das dicas é estar preparado para o inverno, né? O inverno você sempre sabe que ele vai chegar. Então, você precisa estar preparado para as dificuldades, que é o que a gente está falando agora. Na empresa, na nossa vida, no empreendedorismo, na vida, na sua faculdade, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem os momentos de altos e baixos, né? O inverno, a gente sabe que ele vai chegar em algum momento. E que as dificuldades também, elas vão chegar em algum momento. E por isso, a gente precisa balancear isso de estratégias para você passar por essas situações. Se eu sei que esse período difícil, ele tem um período do ano que ele vai chegar, eu preciso me planejar, eu preciso me organizar para que eu consiga superar essas fases. É uma análise que eu acho bacana, é aquela análise SWOT, né? Que a pessoa analisa pontos fracos, os pontos positivos e coloca tudo isso em favor dele. Isso eu acho muito bacana. Exato. A análise SWOT ela é uma ferramenta, né, muito utilizada na administração, onde a gente vê os pontos fortes, os pontos fracos, as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades, as ameaças, né? Se você precisa... ninguém vai vender água gelada para esquimó. Isso. Né? Então, você precisa conseguir analisar quem que é a sua oportunidade, quem que é a sua ameaça, o que que é o seu ponto forte, o que que é o seu ponto fraco. E na vida de um empreendedor, isso acontece o tempo todo, né? Porque você precisa estar à frente das situações que vão acontecer. Senão, você pode acabar ficando para trás. Conhecer o mercado e também conhecer também a concorrência, né? Conhecer a concorrência. Como você falou, a pandemia, por exemplo. Empresas que teve uma situação mais difícil com a pandemia, mas existiu muita oportunidade, né? Olha a internet, olha a força que a internet tem hoje, né? Olha o podcast que acontece, olha o ensino à distância, né? Assim, expandiu muita coisa. Foi uma oportunidade, né? Claro, a gente teve muitas situações que foram negativas, mas tem empresas que conseguiu tirar algo de muito positivo, que foi uma oportunidade disso tudo. Mas para isso ela precisa estar preparada, ela precisa ter uma visão de mercado para ela aproveitar esse momento. Senão ela vai deixar a oportunidade passar, né? E aí já era. Eu costumo dizer o seguinte, que a oportunidade ela é uma velha careca montada num cavalo selado no pasto. Uma vez você deixou passar, nem pelo cabelo você puxa mais. Eu já ouvi falar que, em relação à oportunidade também, que eu acho que é um deus inca, que ele é calvo e é cabeludo, que ele passa no vento. Se você não pegar ali daquela vez que passou, tchau. Oportunidade, ela não passa duas vezes, né? Oportunidade, ela não vem duas vezes na sua porta. E na vida da gente, a gente precisa... conseguir aproveitar, mas a gente precisa conseguir identificar também essas oportunidades, porque senão vem uma situação que você poderia ver algo positivo, né? Mas se você focar no lado negativo, você acaba não identificando possibilidades. Vou dar um exemplo para você. Quando eu cheguei em Anápolis, assim, eu não tinha nada, né? Fui morar de aluguel, fui dividir o espaço com mais amigas para que a despesa ficasse menor, né? Um momento de bastante dificuldade. E nessa época, inclusive, quando eu cheguei em Anápolis, andava de ônibus, né? Não conhecia a cidade, não tinha emprego. Tive que correr atrás de tudo isso. O primeiro local que eu trabalhei em Anápolis, Dedé, eu ganhava R$200 na época. R$200. Se a gente for parar para pensar, o que são R$200 hoje, né? R$200 hoje, você vai ali no mercado... Moda para comprar o gás, né? Exatamente. Gasta quase R$190. Exatamente. E naquela época, eu trabalhei numa empresa que era a empresa que fazia... O roteiro de ônibus, né, lá da cidade. Trabalhei no departamento de compras, foi um estágio, né, ganhando ali R$200 por mês, mas eu tinha um objetivo, eu sabia que aquela dificuldade ia passar. Eu sabia que aquilo ali era uma questão
era uma fase. E logo depois, eu consegui um trabalho para ganhar um salário já bem melhor. Na época era R$600, já estava excelente, estava muito bom. E foi bem na época, inclusive, que eu tinha uma passagem para vir aqui para Parauapebas. E aí eu tive que escolher, né? Ou eu ficava com emprego, ou eu vinha visitar a família. E aí, naquela época, o emprego não era essencial, né? Como que você fica sem trabalho? Conta pra gente como é que foi esse tempo aí, você lá e a tua família aqui. Como foi essa questão da saudade da família? Muito grande, Dedé. Assim, já tem 16 anos que eu estou em Anápolis. E nesse período todo aconteceu muita coisa, né? Teve esse período que, como eu estou falando, essa fase de mudança, de mudar de emprego. Nesse período que eu consegui esse trabalho para ganhar ali um pouquinho melhor, eu tinha mais ou menos 1 ano que eu estava no trabalho, falando com a família, mas só via ligação, não tinha WhatsApp, né? Hoje é fácil, a gente faz uma chamada de vídeo e tá tudo certo. Então, eu conversava muito por telefone. E nessa época, inclusive, a gente descobriu que a minha mãe estava com um problema cardíaco. Até então, entendemos que era algo simples, não imaginamos que tivesse que passar por cirurgia, mas ao passar dos exames, da verificação de fato, de como que seria, a gente ficou sabendo que ela teria que fazer uma cirurgia cardíaca. E nisso, aqui em Parauapebas, não fazia essa cirurgia aqui na cidade. Na época, nós olhamos para fazer em Teresina, e meu pai verificou para fazer lá, particular e tudo. E quando chegou no dia de fazer essa cirurgia, da noite para o dia. Do nada. Do nada. Olha, o valor é um exemplo, né? O valor é 20 mil para fazer a cirurgia particular, né? E saúde, você sabe que a gente vai dar um jeito, mas a gente vai resolver. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. E aí meus pais estavam praticamente de malas arrumadas para poder fazer essa cirurgia. E o médico ligou e fez essa alteração de valor, por exemplo, de 20. Ah, não, agora eu não vou cobrar mais 20, vou cobrar 30 mil reais. E aí meus pais não conseguiram ir. E nisso, eu estava lá nesse emprego, né? Estava ganhando os meus R$600. Na época eu já tinha comprado uma bizinha, uma motinha, então conseguia me locomover de uma forma mais rápida, mais prática. E daí eu falei, pai, mãe, seguinte, vou dar uma olhada aqui e vocês vão fazer essa cirurgia aqui em Goiás. E nisso eu aproveitava os horários de intervalo de almoço para poder ir pessoalmente e entender como que funcionaria todo esse processo. Daí eu vi médico, vi exames, local para fazer cirurgia, vi tudo detalhadamente e vi que seria possível realizar de forma gratuita, né, pelo SUS. E então, falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, olha, pai e mãe, vocês vão vir para cá, vamos fazer essa cirurgia aqui. Na época, os dois ficaram ali um pouco receosos, né, porque eles também não conheciam na cidade, eles ainda não tinham ido para a cidade, e eles foram. Eles saíram daqui com o intuito de passar 1 mês, Dedé. Vamos chegar lá e dentro de 1 mês a gente retorna, faz a cirurgia e tá tudo certo. Beleza. Chegaram, começamos a fazer os processos de exames, de tudo mais. E aí a gente descobriu que o processo era muito mais longo do que a gente imaginava. Nisso nós tivemos que alugar uma outra casa, morar numa outra casa, fomos morar com os meus pais, as meninas que moravam comigo, e fizemos essa mudança. E aí, fizemos todo o processo, chegou o dia da cirurgia. Nessa brincadeira, o que a gente imaginava que iria levar 30 dias, foram 7 meses. Nossa! E dentro desse processo, quando a gente conseguiu fazer com que tudo ocorresse, chegou o dia da cirurgia. E aí meus pais estavam, minha mãe foi internada e tudo mais, e nisso a gente descobriu eu chamo de anomalia, porque eu não sei dizer o nome exatamente do que aconteceu, qual que é o nome desse problema. Para fazer cirurgia de coração, no caso ela tinha que trocar a válvula.
você precisa ter pelo menos 4 bolsas de sangue. E nisso ela já estava internada, eles foram fazer o teste para poder ver qual que era o tipo sanguíneo dela para reservar essas bolsas de sangue, né? E nisso a gente descobriu que a minha mãe tinha o que eu chamo de anomalia, mas eu não sei dizer exatamente o nome, que ela não aceitava o sangue de ninguém. De absolutamente ninguém. Somente o sangue dela mesma. Nem aquele que é universal. Nem o que é universal. Então, por exemplo, o sangue da minha mãe era o mesmo que o meu, que é O positivo. Mas o meu sangue, não, o sangue dela não aceitava o meu sangue. O sangue dela matava as hemácias de qualquer sangue. E aí, nesse processo, o médico cirurgião, na época, o Dr. Walter, ele era o segundo caso que ele via em 20 anos. E aí você imagina, né? A família ficou perturbada para achar uma solução. A gente começou num processo de ela tomar uma medicação, um corticoide, para poder tentar negativar esses anticorpos do sangue dela. Fizemos uma semana, ia lá fazer o exame, não deu certo. Fizemos a segunda semana, ela tomando essa medicação, fomos lá, não deu certo. Terceira semana, não deu certo. Na quarta semana, os médicos disseram, olha, seguinte, não tem como, né? Dessa forma, infelizmente, a gente não vai ter sucesso. E nisso, agradeço muito a Deus, a todas as pessoas que nos acompanharam, os médicos, cirurgiões, hematologistas, cardiologistas, foram muito bons. Eles se reuniram para poder buscar uma saída, uma alternativa para resolver esse problema. Até porque nós, como família, nós estávamos desesperados. Mas aí os médicos falavam que é uma situação que é inédita para eles ou já tinha algum caso? O cirurgião, ele tinha, na época, mais de 20 anos de carreira. Era o segundo caso que ele encontrou desde que ele começou a atuar na área médica. E aí, o que eles decidiram? Que a alternativa seria guardar o sangue dela mesma. Ou seja, eles teriam que retirar o sangue, guardar, para poder fazer a transfusão e colocar novamente no corpo dela. E nisso, eles fizeram um planejamento onde, numa primeira semana, eles tiravam uma bolsa de sangue, ela ia para casa, na outra semana, ela ia novamente, tirava 2 bolsas de sangue, devolvia aquela que estava guardada. Só que na segunda semana que ela foi fazer esse processo, o braço dela ficou muito roxo e não foi possível fazer novamente. Teve que dar uma pausa nesse processo. Mas, em resumo, na primeira semana, vai lá, tira uma bolsa de sangue. Na segunda semana, devolve essa que está guardada. Na terceira semana, tira 3, devolve as 2 que estão guardadas. E no dia da cirurgia... Não, perdão. E na quarta semana, no dia da cirurgia, tira 4 e devolve as 3. Então, assim, era um processo bem melindroso. E nisso nós fizemos a primeira cirurgia dela, foi mais ou menos, acho que em 2019 ali. O processo, graças a Deus... Bem recente, então, né? 2019? Não, 2009. Ah, 2009. 2009. Isso, já tem um tempinho. E aí ela fez essa primeira cirurgia, passando por todo esse processo. Na época, eu fazia faculdade ainda, fazia faculdade de administração. Fizemos esse primeiro processo, graças a Deus deu tudo certo, né? Depois ela passou por mais uma cirurgia, o mesmo processo. A gente não conseguiu achar uma alternativa como ela tomar algum tipo de medicamento com que o sangue dela aceitasse o sangue de outras pessoas. Tanto que na época, Anápolis ali em Goiás, testou o sangue de Anápolis, testou o sangue de Goiânia, de toda a região, para ver se dava certo, mas infelizmente não foi possível. E nisso ela fez depois uma segunda cirurgia, porque a válvula ela tem um prazo. Você coloca uma válvula hoje... No caso, ela é sintética, Essa válvula que foi colocada era a válvula de boi, que a gente chama, né? Que ela é natural, vamos dizer, é orgânica. Orgânica. Isso, é a válvula orgânica. E aí ela tem um prazo. Perdão, na verdade, a gente colocou uma válvula... Essa primeira que a gente colocou foi uma válvula sintética, como você falou. Só que aí o que aconteceu? Essa válvula sintética, ela começou a travar, deu o que eles chamam de lupus, né? Tipo uma rejeição, né? Como se fosse uma rejeição. Ela começou a travar e aí,
com pouco tempo, mais ou menos uns 3 anos, a gente teve que fazer esse processo de novo. Teve coragem mais de colocar essa válvula, que é do material sintético, e nós colocamos a orgânica. Só que a sintética, ela tem uma duração, né, ali entre aspas, para a vida toda. Como ela não durou a vida toda, então a gente passou a não sentir mais confortável, confiante, né, de colocar, e a gente decidiu colocar a orgânica. Porém, a orgânica, ela tem duração de, no máximo, 8, na época, 8, 9 anos. E aí ela colocou a orgânica, que isso faz com que o paciente tenha uma vida melhor, tenha uma vida mais tranquila. Porém, depois de um determinado prazo, ele precisa trocar novamente. E aí, nisso, há 3 anos atrás, né, a gente precisou passar por todo esse processo novamente. E, infelizmente, né, dessa vez, a minha mãe não resistiu à cirurgia e partiu agora dia 3 de novembro, né? Nós estamos hoje, é dia 9, né? Nossa. Dia 3 de novembro, fez 3 anos e ela faleceu, infelizmente, no dia do meu aniversário, do aniversário do meu pai. Então, é uma data que ainda é bem difícil de ser comemorada. Mas, assim, esse é um ponto que eu tenho como muito vantajoso da minha ida para Anápolis, né? Foi o fato de a gente conseguir fazer todo esse tratamento, toda essa logística, porque a gente teve sucesso em 2, né? A gente precisa olhar o quão positivo foi. A última a gente não teve sucesso, mas por 2 vezes todo esse processo, que é desgastante, é doloroso, né? Ele deu certo e fez com que a vida dela fosse prolongada aí por muitos anos. Então, assim, voltando, né, lá, e aí eu trabalhei, depois desse primeiro processo de cirurgia, eu trabalhei nessa empresa. Fui para a indústria farmacêutica. Trabalhei há alguns anos. Em Anápolis tem um polo, a indústria farmacêutica ela é muito forte lá. E logo depois da indústria farmacêutica, na verdade foi concomitante, eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica e na educação ao mesmo tempo. No caso, já tinha concluído já a administração, já? Ou tava... Sim, já tinha concluído a administração. E aí, na época, eu fiz uma pós na área de engenharia de produção, que eu não atuei efetivamente com ela, mas foi uma pós muito boa. E aí, eu estava numa indústria farmacêutica e comecei a trabalhar com a educação à distância, de forma concomitante. Eu trabalhava durante o dia na indústria farmacêutica e à noite, 2 dias na semana, nessa parte de educação à distância. E ali foi quando começou mesmo essa minha vinda, essa minha virada de um mundo de indústria. E aí eu fui para a educação e foi onde eu me achei mesmo, né, que é o que eu faço até hoje. E nisso trabalhei, como a educação ela foi tomando de conta ali daquilo que eu fazia, aí eu deixei a indústria de lado. Isso, aí eu saí da indústria e fiquei somente na educação. Trabalhei por volta de 3 anos nessa empresa, depois fui para outra. Uma das últimas empresas que eu trabalhei, que trouxe muito aprendizado também nesse mundo da educação como um todo, educação à distância, é o que eu viajava algumas regiões do Brasil, pude conhecer algumas coisas, ver cultura diferente, aprender coisas novas, né? E me acrescentou muito e fez com que despertasse ainda mais essa parte de trabalhar com pessoas que empreendem. Eu lidava diretamente com pessoas que estão empreendendo o tempo todo. E aí você vê ali o quão é bom, o quão é desafiador também e o quanto vale a pena, né? E aí, nisso, eu ainda trabalhei também para uma outra empresa de educação na cidade de Anápolis também, gerenciando o time da área comercial. E agora voltei para fazer algo que foi surgindo essas demandas, como eu falei para você, né? Miriam, a gente está precisando de um treinamento de atendimento. Miriam, a gente está precisando de um treinamento de vendas. Miriam, eu estou precisando de uma mentoria aqui para realizar um planejamento de campanhas comerciais.
por exemplo. Isso é muito comum. Tem muita empresa, quem está começando, o empreendedor que está começando, muitas vezes ele precisa de um norte. Então, esse é um dos trabalhos também, que esse planejamento de campanhas comerciais que eu faço, é algo que ajuda para alavancar ali as vendas, organizar, né, as campanhas e fazer com que os empreendedores consigam ter ainda mais sucesso. É engraçado quando a gente fala em evolução profissional, tem uma história que é bacana. Conhece Alcatraz, né? Uma das piores prisões que existe, né? Lá conta uma história que o pessoal falava, o diretor da cadeia falava bem assim, ó. Das 20 até as 6 da manhã, vocês estão livres para fazer o que você quiser, entendeu? Mas das 6 da manhã às 20 da noite, vocês estão presos. O que isso quer dizer? Que quando a gente quer uma evolução profissional, a gente trabalha de 8 às 18 e das 18 em diante a gente vai atrás do nosso sonho. Exato. É isso que guia a nossa vida, né? É que faz... Eu falo o seguinte... vou dar um exemplo de sonho, né? Você falando de sonho, de trabalho, que é aquilo que a gente tem que fazer, o que a gente tem que correr atrás. Lá atrás, quando eu pensava em trabalhar, que era uma menina ainda, quando as pessoas me perguntavam, quando eu pensava assim, no que eu queria fazer, o primeiro emprego da minha vida, aí eu falava assim, eu queria trabalhar no escritório de advocacia ou num banco. Mas eu imaginava que banco estava muito difícil, né? Eu falava, como que eu vou... E eu realizei. Né? Mas para isso você precisa cumprir etapas. Aquilo que você quer realizar, você precisa cumprir etapas. É um processo, um processo. Um degrau de cada vez. Exato. Então, surgiu aquela oportunidade, fui lá, fiz inscrição, fiz o processo, realizei, fiz entrevista. Né? Você precisa realizar as etapas, você precisa cumprir o processo. E uma outra coisa também que lembrei aqui agora, quando eu era criança, próximo dessa fase aí, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. O sonho da bike, né? O sonho da bike. Hoje toda criança tem bicicleta, né? Isso. Hoje toda criança, a bicicleta já tá lá esperando ela quando ela nasce. Eu tinha eu chamava até de Cristine o nome dela. É uma Monaleta azul que eu tinha, bem antigona mesmo. Eu chamava de Cristine, porque tinha aquele filme do carro assassino Cristine, e só levava aquela, né? Muito bom. Então, assim, eu lembro que na época eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. Mas a gente não tinha condições de comprar uma bicicleta, até porque nós éramos 4 irmãos. Como que vai comprar uma bicicleta ali para cada um, né? Cada um. No final, isso fica caro. E aí, teve um outro concurso. Vida cheia de concursos, cheia né? De concursos. Na verdade... Desafios, né? Na verdade, eu não sei se o nome era concurso na época. Na época foi o seguinte. Tem um padre aqui de Parauapebas, acho que muita gente vai lembrar dele. O padre Robertinho, ele vem aqui para a cidade, ele é da Itália, e vem para cá algumas épocas do ano, né? E daí eu lembro que ele fez uma espécie de competição, né? Onde você iria escrever uma cartinha de como que foram as suas férias e um dos prêmios tinha primeiro, segundo, acho que primeiro, segundo, terceiro lugar, ou era primeiro e segundo lugar. E uma das premiações era essa bicicleta. E aí eu fiquei, né? Animada. Fiquei animada. Falei, essa é a chance, essa é a oportunidade, né? Esse é o momento. E aí fiz essa inscrição, fiz a cartinha e iria ganhar quem tivesse a história mais legal, a história mais bonitinha e tudo. E aí, na época, eu contei a história, pedi a minha irmã para poder escrever com a letrinha dela, bonitinha lá, porque a minha letra não ia ajudar muito. Não passava não, né? E aí, e nessa época, como meu pai sempre teve chácara, sempre trabalhou com isso, eu fui para a roça e... Lá a gente plantou coco, plantou abacaxi, ajudou um pouco de tudo. E eu relatei essa história, né? Fiz o storytelling, né? Lá. Bastante emocionante, né? Bastante emocionante, lá na cartinha, contei tudo que eu tinha feito e tudo mais. E eu ganhei uma dessas bicicletas, eu acho que foi o segundo lugar, se eu não me engano. E nisso eu ganhei a bicicleta, né? Foi a primeira bicicleta que eu tive na vida. Para falar a verdade, eu acho que eu não tive outra bicicleta depois dessa. Foi a única. Foi a primeira e eu acredito que foi a única. Mas isso, assim, eu pego como o exemplo. Como base, né? E porque aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o que está no seu coração,
Você precisa correr atrás. Surgiu a oportunidade. Mas você precisa correr atrás, você precisa fazer as etapas, você precisa cumprir o processo. Se você não fizer a sua parte, você provavelmente não vai alcançar aquilo que você deseja. E esse era um sonho que eu tinha, né? Cumprir as etapas e eu cheguei ao teu objetivo dessa bicicleta, que foi algo que eu usei por muito tempo na minha vida, que com certeza me diverti muito, né? Uma criança com uma bicicleta é muito, muito mais legal. E eu levo para a minha vida hoje, levo para a minha vida e busco passar isso para as pessoas também que convivem comigo, né? Eu venho de uma infância muito simples e tenho conseguido alcançar os meus objetivos desde pequenininha ali até o momento. Hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto, mas a gente não pode se acomodar. A gente não pode deixar de fazer, de correr atrás, de buscar, de aprender, de ajudar, de dividir, né? Para que a gente realmente consiga expandir e crescer naquilo que a gente quer para a vida da gente. E mesmo porque nós somos a continuação dos sonhos dos nossos pais, né? A gente não pode parar. É verdade, é verdade. Isso e mesmo. Quando a gente fala administração, Miriam, ela foi por necessidade ou foi por paixão? Olha, a administração na época, boa pergunta essa, Dedé. Por mais que eu tinha vontade de trabalhar, o primeiro sonho, né, era trabalhar em um escritório de advocacia ou em um banco, eu tinha muita vontade de ser jornalista. Porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de comunicação. Eu lembro que a minha mãe tinha medo, que o jornalista corre até hoje, né? Muito risco de vida. Né? Isso, os riscos de vida. E acabou que eu deixei a faculdade em si de jornalismo para trás. Mas não somente como formação, porque eu gosto da comunicação como um todo. E a administração, por eu já vir de trabalhos muito voltados para a área administrativa, isso fez com que eu me identificasse ainda mais com a área de administração, né? Então, é um curso que eu sou extremamente feliz. Muita gente fala assim, não, mas só faz administração quem não sabe o que quer. Quem não sabe o curso que quer, ele pode fazer qualquer coisa. E não é isso, né? Pode fazer administração porque ele está indeciso. E eu fiz administração por ser algo que eu já realizava, para poder aperfeiçoar, e sou extremamente feliz na minha profissão. Eu não me vejo, por exemplo, hoje com outra formação. Para mim foi a formação que realmente Deus colocou ali no meu caminho, a formação que eu me identifico, né, que tem a ver com o meu perfil de verdade e trabalho com isso, né? Trabalho com isso. Eu não fiz o curso como uma via de escape, por exemplo, né? Não, como algumas pessoas falam. Eu não sei o que eu quero, vou fazer porque é um curso mais tranquilo. E sou extremamente realizada. Mesmo porque em qualquer segmento hoje, se você não tiver uma boa administração, ele não vai para frente, né? É igual as pessoas, tem gente que discrimina o vendedor, né? Mas o vendedor e a administração, eu creio que seja uma parte fundamental da empresa. Se não tiver a venda, como que a empresa vai se manter, né? Exato. O que seria das empresas se não fosse a venda, né? Eu costumo dizer o seguinte, o médico, ele tem uma responsabilidade enorme nas mãos dele, e um administrador também. Porque ele está cuidando da administração de uma empresa, de vida de pessoas. Ali tem mãe, tem esposo, tem filho, tem pessoas que precisam pagar as suas contas, que dependem, né, daquele trabalho. E o administrador, ele tem uma grande responsabilidade. Ele precisa fazer com que esse negócio que ele está gerindo realmente dê certo. Esse empreendimento que ele está fazendo realmente dê certo. E os empreendedores precisam entender de administração, para que ele guie o negócio dele rumo ao sucesso. Porque ele que é o guia de todo mundo ali, né? Exato. Quando a gente fala assim, eu lembro que em 2008, 2009, tinha muito aqueles livros ensinando as técnicas de venda. Aí eu vi também que você fez um vídeo falando sobre o tipo de venda pitch, né? Pitch? Me explica um pouco pra gente aí como funciona. Em resumo, sem rodeios.
né? É você conseguir fazer uma venda mais enxuta, é você colocar as informações certas, é você ser rápido com o seu cliente. A gente até estava conversando aqui mais cedo, o vendedor ele não tem muito tempo, né? O consultor ele não tem muito tempo. Então ele precisa ser objetivo, ele precisa fazer as perguntas corretas, ele precisa dar as informações corretas, ele precisa levar números, às vezes a pessoa precisa de um número para poder conseguir tomar a decisão dele. Assim, de uma forma resumida, ele ser uma venda objetiva, ele dar as informações certas para que ele consiga realizar essa venda. O vendedor, ele não tem muito tempo, né? Porque ele precisa realizar, ele tem uma meta e ele precisa realizar a venda de uma forma muito rápida, ele precisa ser assertivo. Meta mensal, né? Essa meta mensal é pesada. Bem isso. Quando a gente fala meta, todo mês tem uma meta, todo mês, sempre tem que aumentar, né? Porque a gente tem que ter um ideal, tem que ter um objetivo. Se não tiver, não vai para frente. É a vida do empreendedor, Isso. né? É a vida do empreendedor. Se ele atingir o resultado nesse mês, o mês que vem, eu não vou dizer, ele precisa ter um resultado melhor para que ele continue crescendo, né? Ele precisa conseguir uma margem para ele continuar crescendo e continuar atingindo os objetivos da organização dele. Mais cedo você falou pra gente em relação a um prêmio. Você ganhou esse prêmio ou você fez uma consultoria e a empresa ganhou esse prêmio? Explica um pouco pra gente aí. Sim. É a Poplist de Goiás, Isso. né? Nesses treinamentos corporativos que a gente realiza, esse ano ainda, para uma das empresas goianas, que é a Fest Açaí. E nesse período que nós realizamos, então assim, olha o poder que é o treinamento, o poder que é o conhecimento na vida das pessoas, né? E o poder também da visão que o empreendedor precisa para ele conseguir ser mais assertivo naquilo que ele trabalha. Nós fizemos um treinamento para Fest Açaí, e nesse período do treinamento estava acontecendo uma pesquisa para poder identificar as empresas mais lembradas. E nisso, eu fui convidada para poder participar do evento, inclusive, depois eu vou colocar uma fotinha lá no Instagram desse evento, e foi uma das coisas que contribuiu para que a empresa fosse mais lembrada, né? Porque é uma empresa que ela cuida do cliente interno e do cliente externo dela, fazendo treinamento, fazendo com que a sua equipe consiga ter um atendimento melhor, ser mais assertivo, consiga fazer o pitch de venda, consegue fazer uma venda, né, assertiva, de fato, o seu cliente interno também fica mais satisfeito. E esse treinamento que a gente fez foi para o cliente interno, que são os franqueados da Fest Açaí, e a gente ficou super feliz porque eles ganharam, foram para a lista do Poplist de Goiás, e nós fomos lá junto com eles para poder receber a premiação. E isso me deixa muito feliz, que a gente conseguir ver resultado naquilo que você está fazendo. Fez parte, né, do processo. Fez parte, exato. Isso fez parte, faz com que a gente se sinta parte e deixa a gente ainda mais feliz e ainda mais motivado para ajudar mais empresas e fazer com que esses treinamentos cheguem cada vez mais longe. E Miriam, nesses teus 10 anos de experiência, qual a parte crucial do negócio? É a venda ou é o pós-venda? Olha, não tem como um viver sem o outro. A venda, ela é importante, ela é o primeiro passo, Sim. Né? E o pós-venda, ele é o segundo passo. Não dá para desvincular um do outro. E se você faz uma boa venda, mas o seu pós-venda, o atendimento do cliente, ele teve alguma situação, ele precisou ser atendido, ele precisou de uma solução de problema, você não atendeu as expectativas desse cliente, com certeza ele não vai voltar a comprar, que é o primeiro passo, que é a venda. Então, um não existe sem o outro. A venda, ela precisa ser realizada com assertividade, ela precisa ser realizada com qualidade, ela precisa realmente fazer com que esse cliente volte, né? Mas um grande responsável para que isso aconteça é o pós-venda. Né? O Dedé comprou uma geladeira, e aí essa geladeira deu um problema. Você ligou, tentou resolver, ninguém te atendeu. Nunca mais o Dedé vai comprar a geladeira da empresa X. Isso. Nunca mais o Dedé vai comprar a geladeira da marca X. Agora, o Dedé fez a compra,
ligou, teve uma situação, que seja na entrega, que seja com o próprio produto, e aí a empresa te atendeu, resolveu o seu problema, perguntou se você está satisfeito, perguntou se você precisa de mais alguma coisa, com certeza você é um cliente que, ainda que tenha tido uma situação, você volta a comprar dessa empresa. E sem contar também que essa pessoa que foi bem atendida no pós-venda, ele vai ser, digamos que, um marketing de boca melhor, né? Pode passar para 10, para 100. Ele vai ser um multiplicador, né? A gente costuma dizer assim, que infelizmente uma pessoa mal atendida, ela fala para 10, né? E uma boa atendida, ela fala para 2. Isso. Mas assim, não tem nada melhor do que o boca a boca, do que a indicação, do que você ter certeza de que o Dedé foi bem atendido e a Maria também vai ser bem atendida, de que aquele produto é muito bom, porque o Dedé já falou para mim que ele é muito bom, a venda, ele comprou com fulano de tal, ele teve uma situação, mas foi resolvida, e ele indica para outra pessoa, é venda certa. A indicação, boca a boca, ele é uma venda certeira. É porque eu perguntei em relação ao pós-venda, porque tem muito vendedor que às vezes esquece de fazer esse processo, né? Que é um processo crucial, né? Que é o pós-venda. É verdade. Infelizmente, ainda acontece, né? Acontece de empresas que fazem uma venda maravilhosa, mas que na hora que você precisa dela, que é a parte mais importante, é quando você está com o produto, né? Até você está com o produto em mãos, até você está utilizando, você não precisou exatamente daquela empresa. É nesse momento que você vai precisar. E não existe coisa pior do que um cliente insatisfeito para não gerar mais venda, para não gerar mais resultado. E esse boca a boca também é muito forte. E Miri, quando você fala em relação ao treinamento em educação, no caso é voltado só para empresas ou também é voltado para universidades, escolas, para poder qualificar melhor os professores, o pessoal que faz parte da equipe da escola? Então, ele é voltado para empresas, para empreendedores de um modo geral, tá? O todo, né? Isso, vou te dar um exemplo. A gente faz treinamento para outro ramo. A gente tem hoje uma mentoria também. Eu atendo faculdade também, com uma mentoria, atendo um número de polos que é voltado para a educação, né? Exatamente ali. Mas a gente também tem clientes que é voltado para outros ramos, como, por exemplo, mercado, loja de sapato, loja de roupa. Então, a gente atende o empreendedor como um todo. E aí vai da necessidade que ele tiver, né? Aí a gente vai fazer uma reunião, vai entender direito qual que é a situação, o que ele precisa para a gente poder ajudar esse empreendedor. E hoje, quando o empresário quer conhecer e quer contratar o serviço da Miriam, onde que ele encontra ela? Hoje, por meio do nosso Instagram, tá? É o Instagram, eu sou Miriam Costa, tá lá, depois a gente coloca aqui, pode chamar a gente no privado, que a gente passa todas as orientações, todas as informações. O nosso meio oficial hoje é por meio do Instagram. Facebook também? Ele é vinculado, Sim, Facebook e Instagram. Já é integrado os dois, né? Exato. Já e lá em Anápolis? Você fala para procurar? Isso. Como a gente trabalha de forma online, né? É a melhor forma, né? É a melhor forma de trabalhar hoje, é você poder divulgar o seu produto, o seu serviço, também por meio do Instagram. A facilidade de Anápolis é que a gente está lá, né? Então, muitas vezes, se a pessoa quiser um atendimento que seja presencial, também é possível realizar ali em torno, na região. Mas a gente faz de forma online no Brasil inteiro. Miriam, aproveitando o momento aqui, a nossa audiência tem muita empresa, tem muito empresário que assiste o nosso podcast. Qual é uma dica crucial que você pode passar para eles? Para as vendas? Em relação a vendas. Em relação às vendas, a dica crucial, Dedé, é sua equipe precisa estar treinada. O seu atendimento precisa ser excelente. Se você não conseguir ter um atendimento de excelência para fazer com que esse cliente fidelize na sua empresa, né? O seu colaborador te atender com um sorriso aberto, fazer aquele atendimento satisfeito, para o empreendedor, o que ele precisa focar, o que ele precisa ter na empresa, isso é o básico, né? As pessoas hoje, eles querem ser bem atendidos e a gente precisa tomar como base nós mesmos. Às vezes, a gente passa por uma situação que a gente julga muito,
né? A gente julga muito assim, não, mas eu não fui bem atendida. Não, mas essa pessoa estava com preguiça de me atender. E aí, nós, como um todo, eu também atendo pessoas. Tem momentos em que a gente está atendendo e tem momentos que a gente é atendido. Isso. Aí a gente precisa conseguir fazer essa virada de chave, né? Eu preciso conseguir me olhar no espelho e ver naquela situação. Será que eu estava agindo de uma forma diferente? Naquele momento que você julga o atendimento da outra pessoa? Então, o que é fundamental é um bom atendimento. Começamos por um bom atendimento, um excelente atendimento para você fazer excelentes vendas, fazer com que ele volte, fazer com que ele faça uma indicação para você, fazer com que ele multiplique ainda mais as vendas do seu negócio. E qual seria uma dica para nossa audiência, para aquele pessoal que está buscando uma qualificação pessoal e profissional? Qual é a dica que você dá para eles? Para quem está desejando alcançar um sonho, um ideal? Olha, a dica é: estude. Estude, né? Estude. Se você quer ser bom em alguma coisa, você precisa entender sobre aquilo, né? Não, eu tenho vontade de trabalhar com engenharia, um exemplo. Estude sobre isso, busque informações sobre isso, siga pessoas que vai te trazer informações sobre isso, que vai acrescentar para você na sua vida. Hoje, a gente tem um monte de digitais influencers que tem bons conteúdos o tempo todo, né? Você consegue aprender o tempo todo da sua casa, no seu celular. Então é isso, é você buscar, é você estudar e você buscar informação com quem está lá onde você quer chegar, né? Se a inspiração do Dedé é o Tite, um exemplo, né? Lá do futebol, o Dedé precisa olhar para o Tite, ele precisa querer ser como o Tite e fazer coisas semelhantes às que o Tite realiza. Podia ter falado do Muricy, né, de São Paulo. O Muricy, o Tite não tá bem no futebol? Ele não tá muito bem, não. Isso significa que eu não tô assistindo muito futebol, né? Então vamos mudar. Vamos colocar o Muricy aí para poder ficar melhor para você, então. Fala pra gente quais são os projetos futuros. Olha, hoje é esse projeto que eu estou conversando aqui com você, que é a mentoria. A gente já faz muito... Mas já faz já está fazendo. Isso, a gente já tá fazendo, mas o foco é fazer com que se expanda ainda mais a mentoria, né? É a gente conseguir alcançar, galgar mais novos caminhos com a mentoria. Mas é isso, é o que a gente já vem realizando, é fazer com que isso chegue mais longe, né? E os projetos é isso que a gente está realizando no momento. São os projetos bacanas mesmo, né? A intenção é expandir cada vez e a gente deseja todo o sucesso do mundo. A intenção é expandir. Eu falo o seguinte, Dedé, às vezes você quer vender, por exemplo, essa água. Não, o Dedé, ele quer vender água. Mas e o seu cliente? Ele está buscando água? É a água que ele quer comprar? Você precisa vender aquilo que as pessoas estão procurando, aquilo que as pessoas estão buscando, e não o que a gente deseja vender. Você precisa entender a demanda, aquilo que as pessoas estão buscando, né? Porque nem sempre o que eu, Miriam, quero fazer exatamente é aquilo que vai vender. Verdade. A gente precisa fazer o que as pessoas estão buscando, né? E oportunidade hoje tem muita, como a gente já falou, a internet, ela é gigantesca. Tudo que você queira fazer, queira vender hoje está na internet. Quem não está na internet, está fora, né? É a maior rua do mundo. A internet. Se você não estiver lá, você não está em lugar nenhum. E com certeza hoje a internet é a maior agência que tem no mundo também, né? Em relação ao marketing, à venda, tem tudo lá. Ela te proporciona... A internet hoje, ela te proporciona você ainda mais não ter limite. A partir do momento que você vai para a internet, fica ilimitado. Você foi para o mundo. Você vai ter outras possibilidades. Você vai conseguir enxergar outro público que às vezes você não vendia, ou um produto que você não conseguia vender, por exemplo, aqui no físico, você vai vender ele
na digital, internet, né? no digital. Exato. Então, assim, é um mundo de possibilidades. A gente vê os exemplos bem comum mesmo antigamente, né? A pessoa que quisesse comprar um hambúrguer tinha que ir na hamburgueria, né? Hoje tem aí os aplicativos onde a pessoa faz um hambúrguer e simplesmente coloca para vender lá. Já corta um custo e aumenta as vendas. E assim, eu costumo falar o seguinte também. Não existe momento certo, não existe momento perfeito, né? Se você for esperar ter a roupa perfeita, ter o lugar perfeito, o carro perfeito, as pessoas específicas para poder trabalhar com você, com certeza você vai começar tarde. Isso. Porque não existe um momento perfeito, não existe a hora, não existe o dia. Você precisa fazer e fazer com aquilo que você tem. Tem que começar com o que você tem. Um celular, um microfone, começar de pequeno, depois vai crescendo aos pouquinhos, né? Quem nasce grande é monstro, né? Isso. A gente vai evoluindo, vai crescendo aos poucos. Então, Mia, foi um prazer imenso receber você aqui há quanto tempo? Mais de 20 anos, hein? Mais de 20 anos, Dedé. Estou super feliz de ter vindo aqui. Tinha 2 anos que eu não vinha a Parauapebas, né? Passei mais tempo sem vir aqui. E é muito bom poder encontrar pessoas que a gente não vê há tanto tempo, ver que as pessoas estão bem, ver que a cidade está desenvolvida, ver que a cidade está crescendo, né? Eu fico muito feliz. É um local que eu tenho um amor imenso, que eu gosto muito. Sempre que eu consigo, eu estou aqui para poder visitar a família e os amigos. E, por coincidência, quando eu estava... Não foi o convite. Exatamente. A gente estava pensando em vir aqui para Parauapebas e você me mandou uma mensagem convidando para vir para o Tribos Podcast. Falei, gente, olha só, olha como as coisas, né? Elas movimentam para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está desejando. Então, muito obrigada por esse convite, estou muito feliz e só gratidão. A gente lembra daquele livro O Segredo, né? Os pensamentos positivos levam a coisas positivas. Exato. Pensamento positivo naquilo que você faz, com certeza vai surgir muita coisa boa. E aí, se for outro tipo de energia que a gente prefere nem falar, Nem né? falar, deixa pra lá, né? Com certeza isso é algo que... E antes da gente encerrar, quer deixar um recado aí pro pessoal? Gente, o que eu quero deixar de recado é o seguinte... principalmente para os jovens, né, para as pessoas que estão começando agora, para os jovens, para os empreendedores que estão iniciando um negócio agora, que não desistam daquilo que eles querem fazer. Né? O jovem que está começando, que ele não desista daquele sonho daquela faculdade, que ele não desista do sonho daquele lugar que ele quer conhecer. Quem está empreendendo, que ele não desista com as dificuldades, porque elas vão vir, o inverno vai chegar, né? Então, prepare o seu terreno, prepare as suas estratégias para que você consiga passar por essas etapas e dizer que a gente tem que acreditar, que a gente tem que ter energia positiva, que a gente tem que pensar coisas boas e realizar coisas boas. Não adianta eu só pensar, não adianta eu só fazer, só pensar, só querer fazer se eu não faço. Né? Eu acredito muito nisso. Aquilo que é bom que você faz, ele retorna para você 2 vezes mais. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui foi o nosso bate-papo com a Miriam Costa. Um abração para vocês e não esquecendo que as redes sociais dela vai estar na descrição do vídeo, tá? E até a próxima com mais um episódio do Tribos Podcast. Até mais.